Amém. Amém. Obrigada, Maí, mais uma quarta estratégia. Isita, você já tem aqui meu carinho, meu coração. Deixa Deus te usar. Obrigada por estar aqui, está sempre pronta, linda e bela, para nos passar o melhor do Senhor. Eu aprendi ontem numa pregação que tudo que a gente faz com excelência, o Senhor abençoa. E hoje Zita está aqui com tamanha excelência dessa beleza. Também para cá, Zita Guimarães, deixa Deus te usar. Eu quero aprender, pegue papel e caneta e bora que bora, meu povo. Amém, amém. Graça e paz a todos. E que venhamos hoje levar nossa mente a cativa ao Senhor e tirar todas as preocupações e vamos estudar a palavra do Senhor. Hoje a palavra está no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Vamos falar de uma situação que muitas vezes nós nos encontramos nela. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, que diz assim: Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, quando Jesus ele está aqui ensinando aos discípulos, né? Ele está aqui está falando que no capítulo 14, no capítulo 15 e no capítulo 16 está falando sobre as instruções do que vai acontecer, daquilo que nós estamos estudando em Lucas 23, que a gente está estudando, sobre o que iria acontecer com ele, né, no decorrer da prisão, da morte, o que iria acontecer. E no versículo 1, ele fala assim: E Jesus disse ainda: Eu digo isso para que vocês não abandonem a fé. Então, Jesus estava ensinando ali os discípulos as situações que iriam acontecer, que iriam de vir, né? Iriam de vir, para quê? Para que eles ficassem já sabendo que Jesus já tinha ensinado aquilo para eles. Mas muitos aqui eles não entendiam, né? Os olhos já estavam fechados. E, e para que era justamente a preocupação era para que eles abandonassem a fé diante de uma aflição, diante de uma dificuldade que eles iriam passar. Então, quando ele fala para que a gente não venha, não, para que eles não abandonassem a fé, é porque nós corremos o risco de momento de aflição, nós venhamos abandonar a fé. É um momento de que a gente vê que aflição significa vem do aflito. Ele estava aflito. Jesus dá um exemplo lá, nos ensinou no capítulo 22 de Lucas, que ele suou como gota de sangue no momento de aflição, em que ele estava orando ao Pai sobre aquele momento que ele ia passar. Então, o que ele estava ensinando ao discípulo era algo que iria acontecer. Então, falar sobre o que vai acontecer daqui a 6 meses é meio complicado para a nossa cabeça. Se a gente escrever uma carta, se inscreva uma carta para que, digamos, dia 1º de setembro, o que vai acontecer com você daqui em setembro, digamos assim. É uma coisa assim meio vazia, né? A gente às vezes diz assim, mas eu não sei nem o que vai acontecer amanhã. Sim, mas aí, digamos que você esteja aprendendo algo que vai acontecer depois. É diferente de você ver algo que aconteceu, contar algo que aconteceu antes, há 6 meses atrás, né? Você está ali, sabe todinho o que aconteceu há 6 meses atrás. Mas começar a entender o que vai acontecer daqui a 6 meses para frente é um pouco complicado. Então, o cuidado de Jesus para ensinar os discípulos, que hoje somos nós, né? Que antes eram os discípulos, agora não tem mais, agora somos nós. Ele vai falando sobre o que iria acontecer, que no versículo 2 ele vai falando, olha, vocês vão ser expulsos da sinagoga, vocês vão ser maltratados, vocês vão sofrer, vocês vão se separar, vocês vão ficar ali achando que acabou. Então, Jesus estava dando esse ensinamento para eles. E, e ele fala, ele continua ensinando, eles vão fazer essas coisas porque não conhece nem o Pai nem a mim. No versículo 3 ele vai falando isso aí. Olha, sabe por que que eles vão fazer isso com vocês? É porque eles não conhecem nem o Pai e nem a mim, que é em Jesus, nem ele que ele estava falando.
Mas aí ele vem dizendo, mas eu digo isso para que quando essas coisas acontecerem, vocês tenham, vocês lembrem que eu já os tinha avisado. Então, quando a gente pega a Bíblia e começa a estudar, começa a ver as palavras de Jesus aqui, e logo em seguida nós somos provados naquela situação em que a gente falou que o Evangelho estava falando, a gente já tem um entendimento do que Jesus falou, do que muitas vezes nós até pregamos, do que nós até falamos, que não deveríamos agir, de que forma se deveria se agir. Nós somos provados nessa situação porque a gente tem ali os estudos, depois vem a prova, né? Tudo acontece dessa forma. Então, a gente precisa entender, então, por isso que Jesus está ensinando os discípulos, que é justamente para quando vir tudo isso aí, vocês vão lembrar que eu já tinha falado, que eu já tinha instruído. Então, ó, guarda isso no coração de vocês, para que vocês não venham abandonar a fé, não venham, porque passar por uma situação dessa já conhecendo, já sabendo o que a palavra de Deus está ensinando, está dizendo, é diferente de que você nunca leu, que você nunca passou por ali, ninguém nunca falou nada. Então, é mais difícil você conseguir enfrentar aquela situação, aquele momento de aflição, porque a aflição, ela vem da mente, é algo na mente, é algo no coração, como diz na mente. Mas Paulo, em Romanos 12:2, que até foi a pregação do irmão é, do irmão Clifton, da última vez, falando sobre essa mudança que nós temos que fazer na nossa mente. Paulo vem dizendo que nós temos que renovar a nossa mente todos os dias, fazer essa renovação na nossa mente, para que ela não fique parada, para que ela não fique ali com as coisas que irão para acontecer, nós venhamos ficar paralisados. Mas nós precisamos entender que nós já lemos aquilo, nós já estudamos sobre aquilo. Então, quando a gente passar por certas aflições, já vai ficar mais fácil quando está relacionado àquele assunto que Jesus já ensinou, que Jesus estava ensinando para os discípulos e hoje ele está ensinando para nós. Por isso a importância de todos os dias nós não somente lermos a palavra, mas estudarmos, mas mergulhar, mas buscar. E Deus ele usa os seus para trazer mais esclarecimento para que a gente venha entender. E quando eu estava lendo isso aqui, eu lembrei da Lila, no dia que a Lila falou, ó, eu li um livro e agora eu sei que, ó, você pega um caderno, pega um versículo, fala o que você entendeu, comece a estudar aquele versículo, vai versículo por versículo, vai para você entender. Se você conseguir entender um versículo, já ganhou o teu dia, porque você vai viver aquele versículo. E aquele versículo que te chamou a atenção, ele pode trazer as circunstâncias relacionadas àquilo ali, mas você já teve entendimento, você já sabe como lidar com aquela situação. Então, esse é o propósito de Jesus, nos ensinar a palavra, porque ele começa dizendo, quando ele está ensinando, que é justamente porque ele não vai permanecer muito tempo ali com os discípulos, com as pessoas que estão ali ao lado dele. Só que Jesus tinha 33 anos, Jesus era um jovem, Jesus não adoecia, porque se ele adoecesse, ele expulsava, ele mandava embora. Então, ele não tinha, era imaginar que Jesus ia morrer naquele momento. Podia imaginar que, quando ele ficar velhinho, isso vai acontecer, ele já está falando aqui porque talvez quando ele tiver já, a gente já tiver já gaga, alguma coisa assim, a gente vai, é isso que vai acontecer, não vai ser agora não, mas só que não, Jesus já estava ensinando algo que iria acontecer aí sim, por isso que eles iam ter essas aflições na vida, por isso que ele fala lá no 33 que a gente leu, que no mundo eles iam ter aflição, nós vamos ter aflições, esse é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho que nós vamos viver, se formos viver de acordo com o que a palavra nos ensina, nós vamos passar por aflições. Isso, então, não é um evangelho que você não vai ter problema nenhum, porque a gente acha que Deus é amor, sim. Deus é amor, ele deu a maior prova do amor dele, que foi dando o seu filho para morrer por nós, por morrer por pecadores, por morrer por aquele que muitas vezes negamos Jesus, mas ele morreu por nós. Então, foi a maior prova do amor de Deus pela nossa vida. Então, era isso que Jesus estava ensinando ali para os discípulos, porque aquilo tudo que eles iam passar, ele já estava falando para eles.
Eu já estou ensinando para vocês. E ele continuava dizendo, no versículo 7 ele fala: eu falo a verdade, o que eu digo, o que eu estou falando, acreditem que é verdade, acreditem. Mas era algo assim que para eles era difícil, porque a gente sabe que Jesus ele ensinava muito por parábola da época, né? As coisas da época para que eles entendessem. Hoje as parábolas são diferentes para a gente entender. Por isso, se a gente focar muito naquilo que foi ensinado antigamente, dependendo da tradução, a gente não entende. E para a gente entender a palavra, muitas vezes você tem que ter um tempo ali com Jesus, um tempo ali que você vai, ou agora eu vou parar e vou estudar a palavra. O Espírito Santo vem aqui comigo e vamos aqui estudar. E você dá esse tempo, você esquece das coisas, sabe? Ora para que o teu espírito venha mandar na tua carne, mortifica a tua carne e pega ali o espírito para que ele venha, porque a gente precisa estudar a palavra com nossos olhos espirituais, porque se nós estudarmos com o espírito carnal, a gente não vai entender a palavra. Então é por isso que muitas vezes a gente não entende, porque a gente está muito na carne. A gente começa a estudar, a gente começa a lembrar do que tem que fazer, do que vai passar, do que está, aí está vendo o tempo, se já demorou, se ainda vai demorar, que já está dando horário de fazer o café, horário de fazer o almoço, ou de ir a algum lugar. Então, tudo vem atrapalhar porque a carne está prevalecendo. Então, a gente precisa tirar aquele momento com Jesus. Não tem um horário específico. Mas você tem que dizer assim, olha, pela madrugada é o melhor horário para você estudar a palavra, porque a hora que a tua mente está ali bem tranquila, ainda não pensou em nada, se bem que tem alguns que estão aflitos que já acorda já pensando no que vai fazer, né? Com aflição. Mas esse não tem que ser o comum. Então, quando ele fala aqui no versículo 6 que ele fala, mas por que eu disse isso? Porque o coração de vocês, quando vocês estiverem aflitos, vai ficar cheio de tristeza. Olha só o que ele estava falando. A tristeza, a tristeza, nós não podemos deixar que essa tristeza venha nos alcançar. Olha só o que provoca, o que a tristeza provoca no ser humano. É estar sempre cansado, com pouca energia ou lento, sente dificuldade para se concentrar ou para tomar decisões, ter sentimento de culpa ou de intimidade. Quem que já se identificou aí? Quem que já imaginou que já passou por isso aqui? Porque nós já passamos por tristeza. Então é assim, é isso que provoca em nós, a gente fica cansado, a gente fica desanimado, a gente não tem assim, não consegue pensar, não consegue parar. Por isso que ele fala: mundo tereis aflições, né? Vai ter aflição? Vai ter, mas eu quero dar paz para você. Jesus quer trazer paz para nós. E com a paz, nós vamos ter o fruto do Espírito Santo em nós. Então, é isso que ele quer, se revistam do Espírito Santo, se revistam, porque ele fala assim, ó, o Espírito Santo vir aqui para vocês, eu tenho que ir. Porque até então, Jesus era Jesus, como a gente fala, sabe? 100% homem e 100% Deus. Era necessário que ficasse vir, ele ir, para que somente o Espírito Santo, né, que é o nosso Consolador, viesse para nos ensinar. E ele nos faz lembrar, né, de toda a palavra que nós lemos, que nós estudamos. Ele não vai lembrar de algo que a gente não estudou. Isso é o papel do Espírito Santo. E ele, o papel dele é nos consolar. Ele veio para nos consolar. Por isso que a gente precisa, né, trazer, nos revestir do Espírito Santo, para que o fruto, todos os frutos do Espírito Santo, estejam em nós tenhamos vivendo em nós. Então, muitas vezes, quando a gente está faltando, né, alguma coisa que a gente não está ligado ao Espírito Santo, digamos assim, eu estou sem paz, ou eu estou sem domínio, sem mansidão, sem amor, sem os frutos do Espírito, então está faltando o Espírito Santo ser completo em nossas vidas. Então precisamos desse fruto, que é o Espírito Santo. Então Jesus, era tudo isso que ele estava ensinando, mas era uma coisa assim meio, porque a gente já sabe o que aconteceu, a gente sabe o começo e o fim,
Mas eles não sabiam o que iria acontecer. Eles estavam sabendo ali porque Jesus estava falando. Mas eles não tinham a certeza como nós temos. Por isso, nós vamos ser mais cobrados. O julgamento para a nossa vida vai ser diferente daqueles que lá antes não tinham isso aí. Não tinha acontecido. Não, então, a gente já sabe de tudo que aconteceu. Desde Gênesis até Apocalipse é o que vai acontecer. Mas a gente precisa saber, porque a gente está lendo, a gente está estudando. Então, a gente precisa trazer isso para a nossa vida, né? Porque que ele fala que era necessário que ele morresse, que ele passasse por tudo isso para que os nossos pecados fossem perdoados. Porque até no Antigo Testamento, quando eles matavam animais, que era derramado sangue, ele só era coberto, havia somente uma cobertura. Por isso que toda vez eles tinham que voltar lá, dependendo do pecado, fazer tudo de novo, ficava repetindo, repetindo, repetindo. E aí, como Deus viu que os animais estavam acabando, porque o povo continuava pecando, então ele tomou a atitude de mandar Jesus, né, como fala, como um cordeiro, para quê? Para que o sangue do humano de Jesus purificasse, nos tirasse o pecado de uma vez por todas. Mas a gente precisa não pecar, por isso que ele vem falando se eu não me engano, no versículo 15 ou no 14, que ele fala que a gente não tem mais desculpa de pecar. A gente não tem mais desculpa de pecar, porque ele já fez tudo por nós. Então, a gente precisa trabalhar isso em nós, porque ele fala que a gente não tem mais que pecar, porque está tudo feito, está tudo pronto. Então, tudo que está aqui nessa terra, ele já fez. Ele não vai fazer mais nada, porque ele já fez. Tem coisas que a gente fica pedindo uma coisa que não é correto. Deixa eu ver aqui no versículo 24, não, no versículo Provérbios 24:10, ele diz que se diante das aflições, se nós tornarmos frouxo no momento de aflições, a nossa fé é pequena. Então, vem muito falando sobre essa parte de nós conservarmos a nossa fé, permanecermos firmes na fé. Porque, como vem dizendo, sem fé é impossível agradar a Deus. Quando ele vem falando aqui no 23, 24, se não me engano, até o 27, ele vem falando assim: quando chegar aquele dia, né, o dia que ele não tiver, vocês não me pedirão nada. E eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês pediram ao Pai alguma coisa em meu nome, ele lhe dará. Aí ele vem falando no 26. Naquele dia vocês pedirão coisas em meu nome, e eu digo que não precisarei pedir ao Pai em favor de vocês, vocês já vão receber. Quando ele está falando aqui desse pedir, esse pedir, no original, não é pedir, eu pedi uma coisa que não é minha. Quando ele fala que você deve pedir alguma coisa, né, você está pedindo uma coisa que não é seu, porque ninguém pede o que é seu. Eu não posso pedir uma coisa que é meu. Eu só posso pedir o que não é meu. Mas, como eu falei, Jesus já fez tudo por nós. Então, tudo que já foi consumado, ele já nos deu, a gente não vai mais pedir. Esse pedir no original é determinar. É você determinar. Quando vem algo que você vai pedir, você vai determinar essa palavra, que a gente nunca mais venha pedir que Jesus já fez. Por exemplo, de repente deu uma dor na gente. O que a gente tem que fazer? A gente tem que determinar que aquela dor vai embora. A gente sabe que Jesus falou com a dor, falou com a morte, falou com os montes, falou com a tempestade. Jesus é direto no ponto. Então, aqui a gente também precisa aprender que a gente tem que ir direto no ponto. E quando eu vi esse pedir aqui, que eu fui ver o determinar, que é no nome de Jesus, porque tudo tem que ser no nome de Jesus, porque, como ele diz no 27, quando chegar aquele dia que a gente vai determinar no nome de Jesus, ele não vai nem pedir para o Pai, já logo vai acontecer. Só que aí, Deus é tremendo, ele não deixa a gente assim no vácuo, não. Olha o que ele falou comigo um dia desse. Eu estava estudando essa palavra,
Eu já estava com isso na mente, e aí eu estava limpando a minha casa. Aí tem um cachorro aqui em casa, né? O que que ele fez? Ele entrou e ele ficou onde, perto de onde eu estava varrendo. Aí eu limpando lá e eu varrendo. Aí eu falava assim, sai daqui, na calma, né? Falei, sai daqui. Aí ele pegou, olhou para mim, levantou um pouquinho, saiu, sentou no outro lugar. Aí eu peguei, sai daqui, eu já falei contigo. Aí ele pega, sai e vai para outro lugar. Continuava lá. Aí ele vai para outro lugar. Aí depois eu peguei, aí eu disse assim, sai daqui. Aí ele foi, levantou o coisa dele, o copo dele de água ali estava ali, a vazia dele de água foi, ele levantou e foi tomar água. Ele voltou de novo para perto onde eu estava limpando. Aí eu gritei com ele, eu falei, sai daqui! Aí ele levantou, olhou para mim e foi embora, saiu correndo. Deus falou para mim, esse é assim que você tem que fazer. É esse o seu determinar. Não é eu dizer para uma doença ou para uma dor, ô dor, sai daqui. Se eu for falar assim, ela não vai sair. Ela pode até sair naquela hora. Sai daqui em nome de Jesus. Sai daqui, por favor. Se eu for falar assim com ela, esse determinar não é dessa forma. Esse determinar é a autoridade que Jesus, que o Espírito Santo já nos deu, que Jesus já nos deu, através de todo o sacrifício, tudo que ele fez. Porque eu vou dizer para vocês, o maior avivamento que nós é autoridade, sim. É, o maior avivamento que nós devemos adquirir, nós vamos crer, não é totalmente cheio do Espírito Santo ali, rodopiando, cheio, falando línguas estranhas. O maior avivamento que você pode ter na sua vida é você saber que você tem poder. Você tem poder para fazer, para mandar o mal embora. Que tudo aquilo que se levanta para te destruir, aqui seja terreno, porque quando a oração da pastora Tânia, né? Os meus filhos são poderosos nessa terra. Por quê? Porque tudo aqui na terra não vamos pedir mais, não. Já foi feito, já foi consumado, já fez, Jesus já fez. Ele não vai fazer. Então, quando a gente vai pedir uma cura, Jesus está dizendo, eu já dei, eu já fiz. Então, olha só a nossa oração, muitas vezes, como nós nos dirigimos de maneira que não é o correto que a Bíblia diz. Mas é você determinar, eu determino que é para essa dor, para esse mal, para esse inchaço, seja o que for, vai embora daqui agora em nome de Jesus. Não esqueça do nome de Jesus, que é só no nome dele, tá? No nome de Jesus, né? Que vai embora e tem que ir embora. Mas se fizer que nem o meu cachorro, que ele se levanta, o que que faz? Aí ele levanta um pouquinho, senta bem ali. Aí, tipo assim, a dor passa um pouquinho, depois ela volta de novo. Aí você fala, puxa vida, não deu certo, vou de novo. Aí tá, fala de novo, aí ele pega, levanta, ele vai tomar água, depois ele volta de novo. Aí você começa de novo, mas fala com autoridade, pega a tua autoridade, eu tenho o poder para mandar esse pega a palavra de Deus. E aí, tipo, numa dor ou numa outra enfermidade, o que que você usa? Isaías 53. Olha, está escrito aqui que o Senhor já levou sobre si toda a enfermidade, carregou com as minhas dores, eu não tenho nada. Ô, dor, tu sai agora aqui no nome de Jesus. Sai daqui. Ela vai voltar? Ela pode voltar? Ela pode. Mas se ela voltar, manda embora de novo. Claro que não é também somente, né? Graças a Deus que eu não lembrei que eu estava. Claro que se você está fazendo um tratamento, você não vai tirar os remédios só falar, tá? Por favor. Né? O que eu estou falando aqui é que você faça isso, comece a fazer e deixa que aquele que te mandou tomar o remédio, fazer aquele tratamento, ele mesmo vai tirar. Porque a tua fé vai começar a viver de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o que Jesus está falando. Porque se a gente não acreditar no que a gente acredita no que o médico fala e não acredita no que Deus fala, aí fica difícil, né? Mas a gente precisa colocar a palavra de Deus em prática. Por mais que o médico diga, olha, tem um caroço aqui, seja em qualquer lugar do corpo, mas eu vou fazer um exame para saber como é que é, se é benigno, se é maligno, alguma coisa. Aí você já pega a palavra. Não vai esperar ainda, ai tá, vai ficar aflito, vai ficar contando,
vai ficar, ai, será que o que, que vai ser? O meu Deus, será que aí a tua mente começa a crescer mais o caroço, né? Talvez ele tivesse bem pequenininho, mas com a tua aflição, a que você focou ali, a tua mente vai aumentar. O que, que você tem que fazer, Ismael? O médico disse que eu estou fazendo isso aqui, mas olha aqui o que o Senhor diz na sua palavra, que o Senhor já levou, que o Senhor já carregou, que eu não sou depósito de enfermidade, não. Eu sou lavada e remida pelo sangue de Jesus. Eu sou a justiça de Deus por Cristo Jesus. Então, o Senhor já levou toda a enfermidade, carregou com as minhas dores. Eu não tenho isso aí, mas não deixe de fazer o exame. E se ele passar o remédio, porque ele mesmo vai dizer, quantos milagres a gente tem visto aqui na nossa sala, né? De meu Deus, era uma coisa que, não, vai tirar isso, não sei se isso vai acontecer, vai, e de repente fez o exame e não deu nada, não era mais aquilo. Isso é a palavra, isso é trazer a palavra, isso é trazer a palavra, a existência da palavra, é isso que nós precisamos trazer, colocar essa palavra, né, gravada no nosso coração, como fala mesmo, como uma caneta ali de ferro para que dali não saia, que a gente não possa, no momento de aflição, esquecer da palavra. Vamos ser obedientes, a gente já aprendeu isso aqui. Tá de César o que é de César, e de Deus o que é de Deus, né? Então a gente precisa, tá, vamos fazer tudo direitinho, mas aquele que disse que tinha alguma coisa, ele mesmo vai reconhecer que aquilo que você, que Deus fez na tua vida é muito maior do que ele podia fazer. Então você não vai se envolver naquilo atualmente, logo, logo ela vai ficar na palavra de Deus. Então, esse é o propósito de Jesus dizer que no mundo nós teríamos aflições, porque nós iríamos passar por toda essa situação. Mas o que que ele diz? Eu ensino isso para vocês, para que vocês tenham paz. No momento de aflição, tragam a paz para cada um de vocês. Tragam a paz para o coração de vocês, porque ele venceu, Jesus venceu, mesmo diante daquela situação que ele lutou, mas ele venceu. Então, nós, porque quem está em nós é o mesmo Espírito que estava em Jesus, que é o Espírito de Deus. Então, que essa palavra, sabe, entre nossos corações, que nós que nós venhamos aprender a declarar, determinar, declare, determine, não vai pedir nada aquilo que não é seu, porque tudo é nosso. O desejo de ser curado é nosso, a saúde é nossa, porque Jesus já fez por nós. Jesus já levou, mesmo que o inimigo venha nos acusar o nosso passado, Jesus já me perdoou. Eu sei que eu era assim, mas eu não sou mais, porque Jesus me perdoou. Jesus já derramou seu sangue e já me purificou. Por isso eu sou de Jesus. Então saiba quem você é, como diz em João, que ele fala que assim como Jesus diz, assim como Jesus é no céu, eu sou aqui nessa terra. Então começa a dizer, Jesus não está doente, Jesus não está aflito, Jesus está feliz. Então, se ele está feliz, eu também estou feliz. Então, traga a paz para dentro do seu coração, para dentro da sua casa. Por isso que a gente ora por Israel. Haja paz em Israel. Haja prosperidade, haja abundância e haja tudo de bom para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém, meu Deus! Que paulada essa manhã, hein? Não abandone a sua fé no meio da aflição, hein? Não permita que essa aflição vire essa tristeza, né, Zita, para nos paralisar. Tome posse, já está tudo pronto, hein? Profetize. Meu Deus, determine! Obrigada, Zita Guimarães. Amanhã é quinta geração, aniversário da família do Transbordo. Vamos estar orando com você lá no grupo. Amo a sua vida, obrigada por essa palavra de empoderamento que fortaleceu a minha fé no dia de hoje. Beijo, família do Transbordo, estaremos juntos amanhã fazendo festa aqui. Eita Deus! Bora, Lila, até amanhã. Morreu, Lila? Dá tempo de cantar para a dona Laura. E viva a Vai, dona canta! Laura, com Deus ao seu lado, um novo porvir, que a vida lhe seja um eterno sorrir. Viva a Viva, Laura! Dona Lila! Ô, dona Laura, um beijo! Glória a Deus!